A equação do primeiro grau com uma incógnita é o assunto mais esperado de muita gente que gosta de matemática, porque é o diferentão mesmo da gente. A gente não tem muito costume de trabalhar com equação. Então, quando a gente chega nessa série, é a grande surpresa que todo mundo espera que chegue logo. Eu mesmo, quando eu era quinta série, que eu vi um bocado de X nos quadros lá da escola, eu ficava me perguntando quando é que eu ia ver tanto X assim. Expoente, então, eu não vi a hora de ver coisa com expoente, né? Mas agora a gente já chegou e vamos começar a resolver a equação, tá? Não é nada difícil. No início tem algumas dificuldades que são normais, mas vocês vão ver que é bem tranquilo resolver a equação. Eu estou preparando um vídeo que eu vou postar lá, um vídeo falando sobre a história da equação do primeiro grau. Assistam, porque vocês perceberam que na minha AP eu coloquei 2 questões do vídeo, né? Então, tudo que for material pedagógico que eu posto no AVA, eu posso perfeitamente cobrar em qualquer avaliação, porque está lá, devidamente postado no AVA, tá? Então, vamos resolver a equação pensando em 3 situações problemas, tá? A primeira situação problema está aí. Sandra comprou. Diga aí que foi o último aluno que eu aceitei. Não vou mais aceitar ninguém, viu? Já são 1h10. Eu só dei 5 minutos de tolerância. Sandra comprou 2 cadernos iguais. 2 cadernos iguais na papelaria. Se são iguais, a gente conclui o quê, gente? Você vai ter 2 de alguma coisa, que é o preço do caderno. Eles têm o mesmo preço. Se são 2 cadernos iguais, eles têm o mesmo preço. Então, vamos lá. Sandra comprou 2 cadernos iguais na papelaria próxima à sua casa. Pagou com uma cédula de R$50 e recebeu R$24 de troco. Quanto custou cada caderno? Apesar de eu saber facilmente resolver, né, quanto custou cada caderno, o que eu estou pedindo nesse momento, lá embaixo, é que você me diga o quê? A expressão algébrica. A expressão algébrica que representa a situação acima. Alguém se arrisca a dizer qual é a expressão algébrica que representa essa situação aí? Sim, professor. Como é? 2x mais 50 menos 24 entre parênteses, dividido por... Não, eu botaria 2x mais 24 é igual a 50. Exatamente. 2x mais 24 igual a 50. Você ia falar o quê, Rolice? Eu colocaria entre parênteses 50 menos 24. Aí fez parênteses, divide por 2 igual a x. Eu ia fazer a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa que ele. Igual a x, acabou. Vou deixar guardado aqui que é a mesma coisa. Parabéns. Mas essa é uma solução mais trivial, vocês concordam? Aqui, Rori já está fazendo a solução da equação. Mas e não deixa de ser uma expressão algébrica. Tem um x aqui, então é uma expressão algébrica. Também é uma equação porque tem uma igualdade. Mas aqui é a expressão mais trivial que se tem. Vamos dar nomes aos bois aqui. Quem seria esse x aqui? Os 2 cadernos. O valor de caderno. Os cadernos. Os cadernos. X é 13. O preço de cada caderno. Quem seria o 24 aqui? O troco. O troco. E esse 50 seria o quê? O valor que foi pago. O valor que ele tinha, né? O valor disponível. Que valor do caderno. Não, o valor do caderno é X. O valor do caderno é o X, que é o que eu quero saber, concorda? Eu não sei o valor do caderno. R$50 é o valor que Sandra tinha na mão. E ela pagou com R$50. Então, eu posso dizer que é o valor disponível. R$24 é o troco, tá? E X reais aí, X é o preço do caderno. Como foram 2 cadernos e os 2 são iguais, então sugere que são 2 cadernos do mesmo preço, por isso que eu coloquei 2x. Porque se fossem 2 cadernos de preços diferentes, aí seria uma equação com 2 incógnitas. Em uma você chamaria de x, a outra de y, ou de a ou de b, porque são necessariamente 2 valores diferentes. Gente, até aí tudo bem? Ah, tá, não entendi, professor. Entenderam? Então aqui vai ser o quê? Vou até guardar aqui no canto. 2x mais 24
é igual a 50. Certo? Tranquilo aí? Sim, professor. Professor, Tranquilos. o senhor, então, aceitaria como é? O entre parênteses 50 menos 24, fecha Não parênteses deixa- dividido por 2. não, claro que sim. Claro que sim. Não Obrigada. deixa de ser. Só que aqui já é, tecnicamente, você resolver a equação. Mas não deixa de ser uma expressão algébrica que represente essa situação, não. Tá? Olha a segunda situação problema. Para realizar uma atividade na aula de arte, o professor Antônio vai distribuir barbantes de um rolo de 100 metros entre os grupos de alunos. Desse rolo, ele cortou 8 pedaços idênticos e sobraram 20 metros de barbante. Quantos metros tem cada pedaço de barbante cortado? Apesar de eu não ter pedido, tá? Eu vou querer também que você só me diga, nesse momento, qual é a expressão algébrica que representa essa situação dos barbantes aí do professor Antônio. Como é que ficaria? Entre 8x parênteses, mais 20 é igual a 100. Como? 8x mais 8x mais 20 é igual a 100. Eu vou colocar 8m, tá? Para você não ficar viciado muito em x. 8m mais... 20 é igual a 100. Mas, professor, ele está usando M como Igual a metro. Então vai ficar parecendo 8 metros mais 20 metros. verdade. Vou mudar aqui, que ele já está usando o m como unidade de medida. Então, vou colocar 8A. Pronto. 8A mais 20 igual a 100. Vamos dar Professor. nomes aos outros também? Diga. Nessa situação problema 2, já que a pergunta é quantos metros tem cada pedaço de barbante cortado, não seria mais fácil fazer o 100 menos 20 dividido por 8? Não, eu Isso sei. Aí é resolução. Aí é solução, ainda falei. Apesar de eu não ter pedido aqui, eu quero que você só coloque, nesse momento, a expressão algébrica que representa o problema. Entendeu? Entendi, professor. A gente ainda não está resolvendo a equação. Quando resolver, vai ser exatamente do que você está falando, Roriz. Mas não é o caso agora, que a gente só está, por enquanto, né, e isso se chama na matemática de equacionar o problema. O que é equacionar um problema? É você transformar o problema em uma equação. Beleza? Tranquilo? Ok, professor, obrigado. Quem seria o A aqui, gente? Cada pedaço de barbante. O pedaço de Cada pedaço. barbante. Então, o O tamanho... comprimento de cada E o tamanho, o comprimento, tamanho de cada pedaço de barbante. E esse 20 aqui seria o quê? O excesso. O que sobrou? Sobrou, A né? sobra que sobrou. Sobra do barbante. Sobra de barbante. E o 100 é o comprimento total do barbante. Concorda? Sim. Sim, professor. Comprimento total do barbante. Tranquilo até aí, gente? Vou guardar aqui a equação embaixo, ó. 8A mais 20 é igual a 100. Certo? E a situação problema 3. Dois amigos estão brincando com caixas de mesma massa. Mesma massa. Um deles colocou alguns pesos e caixas na balança. E o outro deve calcular a massa da caixa. Qual é a expressão algébrica que representa exatamente essa figura aí na balança? Professor, pergunta rápida. O que está em cima da caixa da balança da esquerda? É porque Bem, Eu não estou conseguindo ver o número dos pesos. eu também não. deu para ver aí agora? Não. Pronto, eu vou... Um tem muito 100 embaçado. gramas, Um tem 100 gramas, o outro tem 500 gramas. Exatamente. E o outro tem 500 gramas. Obrigada, Isabelle. Pronto. Nada. E aí, qual é a equação aí que eu represento essa situação que está aí, gente? 3x mais 100 é igual a x mais 500. 3x mais 100 é igual A x mais 500. A X mais 500. Por que 3x? Porque eu tenho 3 caixas iguais, porém com pesos desconhecidos de um lado, mais um peso conhecido de 100 gramas, e do outro lado eu tenho uma caixa igual às outras 3 demais, então é por isso que eu represento pelo mesmo x,
Porque se eu colocasse uma caixa ali um pouquinho maior, um pouquinho menor, ou de uma cor diferente, eu poderia sugerir que era uma caixa com uma massa diferente. Então, não poderia representar pelo mesmo X. Como não é o caso, eu uso a mesma incógnita. Então, eu tenho uma caixa de peso desconhecido, mais um peso de 500 gramas conhecido. Então, essa aí é exatamente a expressão que representa a minha situação, né? E aqui, esse X representa o que aqui? O peso da caixa. A massa de cada caixa. Tranquilo aí, gente? Então, eu vou colocar até aqui do lado. 3x mais 100 é igual a x mais 500. Pronto. Agora, preste atenção. Todas as expressões algébricas que a gente viu aí em cima, tanto da situação problema 1, da situação problema 2, da situação problema 3, são exemplos de equação do primeiro grau com uma incógnita. Todos os 3 casos aí, equações do primeiro grau com uma incógnita. Então, vamos colocar aí a definição, né? O que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Então, vamos colocar. É toda expressão algébrica do tipo ax mais b igual a 0, onde a e b são números racionais, quaisquer, e A só não pode ser 0. Os números A e B são chamados de coeficientes. Lembram disso nas últimas aulas, né? Então, gente, você percebe, ó, o que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita? É toda expressão algébrica escrito nessa forma aqui, ó. Ax mais b igual a 0, onde A e B são números racionais, certo? Só que o A não pode ser 0. Por que o A não pode ser 0, professor? Porque se o A... Observe, o A aí, gente, não está multiplicando o X? AX não é A vezes X? Sim, professor. Sim. Se o A for 0, o que é que vai acontecer com A vezes X? Vai dar Vai 0. dar 0. Vai dar 0. E aí vai acontecer o quê com o X? Ele vai fazer o quê na história? Sumir. Não tem nada com ele. O X vai sumir. E se o X sumir, não vai ter incógnita. E se não tiver incógnita, não é equação. Por isso que o A não pode ser 0. Deu para entender? Professor, Diga, Roriz. eu fiquei em dúvida, porque o senhor usou o exemplo de A, X mais B. Eu fiquei em dúvida, o A e o B não seriam incógnitas também? Não. Ah, boa pergunta. O A e B não são incógnitas. Por quê, professor? Porque o A e o B, isso aí que você está vendo, AX mais B igual a 0, é o que a gente chama do esqueleto de uma equação. É como uma equação se apresenta. Se eu tirar um raio-x seu e tirar um raio-x de Maria Fernanda e eu mostrar o raio-x sem dizer nomes, você não vai saber nunca se é você ou se é ela. Né? Porque independente se você é negro, se você é branco, se você tem um cabelo crespo, se você tem um cabelo liso, se você é gordinho ou se você é magrinho, o seu esqueleto é igual ao dela, tecnicamente. Então, isso aqui é o esqueleto de uma equação. Então, por exemplo, aquela equação do 2p mais 24 igual a 50, lembra que foi nossa primeira situação problema? Sim, professor. Professor?
Rapidinho, deixa eu só terminar de falar aqui, Isaura, só para eu não perder não perder o fio da meada com o Roriz. O meu A aqui, Roriz, seria o 2, ó. Porque o A é exatamente o termo que está do lado da incógnita, tá vendo? Então, você entenda, o A é exatamente o número que está do lado da incógnita. E o B é o termo sozinho, que na matemática a gente chama de termo independente. Por que independente? Porque aqui, por exemplo, 24 é 24 independente de qualquer coisa, porque eu não tenho nenhuma incógnita aí que altere o valor dele. Já o 2 não. O 2 é um 2P. Que se P for 3 vai dar 6, se P for 10 vai dar 20, se P for 20 vai dar 40. Então, esse termo aqui ele é chamado de termo independente, porque não tem nenhuma incógnita aqui que possa variar o valor dele, a depender do valor da incógnita. Deu para entender, Roriz? Entendi, professor. Então, na equação do primeiro grau, só vai ter uma incógnita, que no caso do exemplo ali, seria o x, e aqui embaixo seria o P. E não necessariamente só vai ter uma incógnita. Aqui é o caso de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Mas aqui, por exemplo, é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. O que é que define se é do primeiro grau ou se não é do primeiro grau? É o expoente da incógnita. Tá vendo que o expoente aqui é 1? Sim, professor. Se fosse ax ao quadrado mais bx, já seria uma equação do segundo grau, porque o maior expoente aqui seria o expoente 2. Deu para entender? Então, o que determina o grau da equação não é a quantidade de incógnitas que ela tem. O que determina o grau de uma equação é o maior expoente da incógnita, que no caso da equação do primeiro grau, o maior expoente é 1. Deu para entender? Entendi, professor. Obrigada. Pronto. Diga, Professor, Isaura. tem duas perguntas que fizeram aqui no chat. Uma é de Galvão, que ele está perguntando se, então, o X seria o número desconhecido. Sim, E a X outra o número é que desconhecido. Clara falou que não entendeu. Essa parte de equação de primeiro e segundo grau. Pronto. Vamos lá, gente. Nesse caso aqui, o X é a incógnita. Certo? A equação de primeiro grau, ou de segundo, ou de terceiro, ou seja, o grau de uma equação é representado pelo maior expoente da incógnita. Nesse caso nosso aqui, A e B não são as incógnitas. Tá? A e B são os coeficientes. São os números que vai aparecer. Só que, como eu disse, a álgebra ela é generalista. Eu posso criar aqui várias equações. Por exemplo, se A for 2 e B for 4, como é que vai ficar a minha equação aqui? 2x mais 4 igual a 0. Tá vendo? Se A for 7 e B for menos 1, como é que vai ficar a minha equação? mais menos 1 igual a 0. Mas Como? 7x 7x mais menos 1 é igual a 0. Você percebe? Que aí qualquer valor que eu dê a A e a B, as equações mudam. Por isso que eu digo que A e B é qualquer número racional. E o A não pode ser 0. E a minha incógnita vai continuar sendo o X. A minha incógnita vai continuar sendo o X. Deu para entender agora? Quem não entendeu a diferença aí de coeficiente para incógnita? Entendi, professor. Pronto. Professor, nesse caso do AX mais B igual a 0, o B também não poderia ser 0, não é? B pode. Por Mas- quê? Não, pode. Pode, porque eu posso ter uma equação do tipo 3x igual a 0. Para 3x ser igual a 0, o x tem que ser o quê necessariamente? O 0. O 0. Tá? Então, o B pode ser 0. O A que não pode, porque se o A for 0, ele vai fazer com que o x não exista. E o x é uma das condições de uma expressão ser ou não uma equação, porque ele é a incógnita, tá? Lembrando, gente, que eu poderia colocar de qualquer forma, tá? Eu poderia dizer que a equação é do tipo AM mais B igual a 0, só que nesse caso a minha incógnita seria o M.
Ou poderia ser AY mais B igual a 0. Ou poderia ser PY mais Q igual a 0. Só que nesse caso o Y é a incógnita e o P e o Q são os coeficientes. O que você tem que entender é o que é incógnita na sua expressão, e isso vai ser sempre dito para vocês. Tá certo? Vamos agora definitivamente entender como é que a gente resolve uma equação. Professor, Diga. a incógnita ela pode ser número positivo quanto negativo? Sim, sim. Incógnita é um valor desconhecido. Pode ser 0, positivo ou negativo. Aí é que tá. Se ela vai ser solução ou não da sua equação, vai depender do que mesmo? Do conjunto Universo. 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 Se o meu conjunto universo for um número natural e a raiz for um número negativo, então naquele conjunto universo a equação não tem solução. Deu para entender? Deu. Pronto. Sim. Vamos agora entender. Aí, antes que você me pergunte, tá, Araripe, que tem essas perguntas assim, mas professor, e se for número negativo? Você vai entender porque eu estou falando isso. Vamos lá, gente. Olhe para essa situação aí. Eu só vou dizer aqui, ó, que os pesos são iguais, que às vezes pode estar embaçado aí, ó. Cada pezinho desse aqui, ó, equivale a 500, tá? Como é que eu representaria a minha equação baseado aí na imagem da balança? 3x mais 500 é igual a x mais 2 vezes 500. Sim, mas e quanto é 2 vezes 500? Tá, 1000. 1000. Todo mundo está concordando aí com Maria Fernanda que a equação representada no problema é 3x mais 500 igual a x mais 1000? Sim, professor. Por que eu estou dizendo que é igual e não é maior ou menor? Quem Porque pode a balança está em equilíbrio. A balança é equilibrada. Dois pesos, está em equilíbrio? Está em equilíbrio, não tem nenhum peso mais acima do que o outro. Então, pense que uma equação do primeiro grau é uma balança em equilíbrio. Beleza? Aí é uma balança em equilíbrio. Por isso que se trata de uma equação. Lembrando que a palavra equação, ela tem esse prefixo equa aqui, que significa igualdade. Ok? Então, você tratar todos com equidade é você tratar todos com igualdade. Ok? Termos equidistantes são termos que estão igualmente distantes. Então, o termo equi aí do grego é um termo que significa igualdade. Gente, vamos resolver essa equação. Essa equação eu coloquei só com números positivos para você entender a funcionalidade com número negativo, com número positivo, mas estender isso para o número negativo. Lembra que eu disse que se N está dentro de Z, o que funciona em N tem que funcionar em Z? Porque N está dentro de Z. Então, tudo que funciona com N também funciona com Z, porque o N está dentro de Z. Não tem como uma coisa funcionar aqui dentro e não funcionar aqui, se isso está dentro disso aqui, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou dar o exemplo com números positivos e você vai estender abstratamente para números negativos, porque números negativos são números abstratos. A gente não consegue criar situações concretas com números negativos, mas você pode entender como uma extensão aos números negativos tudo que acontece com os números positivos. Então, vamos ver passo a passo como é que eu resolveria essa equação. Quem consegue me dizer aí o que é que eu estou fazendo com essa balança? Está vendo a balança como estava? Olha o que está acontecendo aí agora. O que é que eu estou fazendo aí? Tô tirando cada lado da balança 500 gramas para poder os dois Eu estou lados ficarem retirando iguais. 500. Eu estou retirando 500 dos dois lados da balança. Por que eu estou fazendo isso? Para poder elas continuarem em equilíbrio e o senhor isolar o... Para simplificar também, não é, professor? Para manter a igualdade, gente. Se eu tenho uma balança em equilíbrio, presta atenção, se eu tenho uma balança em equilíbrio, o que eu faço de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro lado também, para eu continuar mantendo a balança em equilíbrio. Esse princípio, na matemática, vai se chamar de princípio
aditivo. O que é que diz o princípio aditivo? Ele diz o seguinte, se você tem uma equação, né, ou uma balança, se você somar ou subtrair o mesmo número em ambos os lados, lembra que toda equação tem dois membros? Primeiro membro, segundo membro. Se você soma 500 no primeiro membro e 500 no segundo, você mantém a igualdade. Se você retira 500 do primeiro membro e retira 500 do segundo, você também mantém a igualdade. Então, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro, para poder manter a igualdade. Por que eu estou tirando o 500, gente? Primeiro, você tem que entender o que é resolver uma equação. Resolver uma equação é você me dizer qual é o valor em x. Resolver uma equação é você determinar o valor de x. Se você quer determinar o valor de x, você vai começar a simplificar as coisas tirando números que são conhecidos. Por exemplo, eu tirei 500 daqui e tirei 500 daqui. Então, o que era antes 3x mais 500 e x mais 1.000, vai ficar como agora? Se eu tirei 500 daqui e 500 daqui. 3x é igual a 500 mais x. A 500 mais x. E eu mantenho a igualdade, porque eu tirei 500 dos dois lados. Deu para entender, gente, a primeira etapa do processo? Sim, professor. Vamos para a segunda etapa. Aí, na segunda etapa, o que foi que ele fez? Retirou uma caixa de cada lado. Por que ele não retirou o outro peso de 500 em vez de tirar a caixa? Porque ele não tinha outro peso de 500 do outro lado para igualar as coisas. E ele também não sabe se as caixas juntas dá mais ou menos do que 500. Deu para entender isso? Eu não tenho como tirar 500 de um lado e vamos dizer, vamos imaginar que se eu tirar duas caixinhas do outro, vai dar 500 também. Eu não sei, se eu não sei o peso de cada caixinha. Então, ele não tinha mais como tirar 500 dos dois lados, porque no outro lado ele não tinha 500 para tirar. Então, o que foi que ele fez? Ele tirou uma caixinha de x de um lado e uma caixinha de x do outro. O que foi que sobrou agora? Tá vendo? Duas caixas e 500. Duas caixinhas que valem 2x e 500 que valem 500. Então, observe. Se eu tenho duas caixinhas iguais de um lado e 500 do outro, significa que cada caixinha tem que peso em relação a de 500? Tem a metade do peso. Metade do peso. Por isso que eu divido por 2 aqui e aqui. Você percebe? Porque se eu preciso de duas caixinhas para formar 500... Então, cada caixinha representa a metade de 500. Professor? Diga. Então, quando a gente tem só a incógnita e o outro valor, a gente geralmente divide o outro valor pelo coeficiente da incógnita e a incógnita por esse coeficiente, não é? Exatamente. Por quê? Esse aqui, agora, é chamado de princípio multiplicativo. O que é que diz o princípio multiplicativo? Se eu multiplico ou... Desliga o microfone, gente. Desliga o microfone. Se eu divido ou multiplico ambos os membros de uma equação por o mesmo termo, diferente de zero, eu também mantenho a igualdade. Nesse caso aí, eu estou usando o princípio multiplicativo. Se eu tivesse tirado mais uma caixinha daqui e só tivesse formado uma caixinha aqui e o 500 do lado e a balança tivesse em equilíbrio, a minha equação já teria sido resolvida sem eu precisar dividir. Eu já concluiria que o x é igual a 500, mas que não é o caso, tá? Então, entenda, gente. Aí, Araripe, antes que você me pergunte, professor, e se fossem 2x menos 500, como é que eu iria representar esses 500 negativo na balança? Não tem como você representar na balança, mas você tem como aplicar o mesmo princípio utilizado com os números positivos para os números negativos. Gente, desliga o microfone, por favor. Ok?
Então, vamos voltar aqui para a equação. De forma mais simples, né? E é como aqui, gente, é só para você entender como é que funcionam os princípios. Deu para entender que uma equação é uma balança? Deu para entender tranquilamente aí? E o que eu faço de um lado da balança, eu faço do outro? Tranquilo? Sim, professor. Pronto. Tem uma forma mais rápida. Professor, Diga. eu entendi essa parte da balança, só que na hora que o senhor comentou sobre os números negativos do como representar o menos 500, eu não entendi como é que isso funcionaria numa balança, porque eu não entendi muito nessa parte. Exatamente. Não tem como você representar na balança um número negativo. Balança é um peso. Não existe peso negativo. Né? Não existe um objeto que pese menos 500. Por isso que eu falei, eu vou dar o exemplo com o número positivo para você entender como é a dinâmica de resolver uma equação, mas quando aparecer número negativo, você não tem como concretizar isso. Número negativo na matemática é algo abstrato. Você só tem que entender como sendo uma extensão do processo, tá? Representar isso na balança não tem como. Não existe nenhum bloco que pese menos 500. Mas se você entender o princípio com o número positivo, você só vai estender isso para o número negativo. Olha aqui comigo a forma de você resolver essa equação, como a gente resolve no dia a dia, né? Porque ninguém fica desenhando balança. Mas já que você já entendeu o princípio, você já consegue aplicar aqui. Observe, gente. O que é resolver uma equação? Encontrar o valor da incógnita. Você concorda que o final da sua equação vai ser isso aqui? Que x é igual a alguma coisa? Sim, professor. Sim. Então você tem que caminhar. Você tem que caminhar para chegar a esse formato aqui, ó, de que x é igual a alguma coisa, porque você quer saber o valor de x. E o objetivo de você resolver uma equação é exatamente esse, você chegar ao valor de x. Então a gente vai trabalhar nesse formato de que x é igual a alguma coisa. Se eu quero que x seja igual a alguma coisa, né? O que é que eu vou fazer com todos os termos que tem x? Juntar eles? Juntar ele de um lado só, concorda? Sim. Tudo que tem x eu vou colocar de um lado. Por quê, professor? Porque eu quero que no final eu diga que x é igual a alguma coisa. Certo? Então, tudo que tem x a gente coloca de um lado. Não interessa se é tudo no primeiro membro ou se é tudo no segundo membro. Na prática, a gente sempre coloca todos os termos que tem x no primeiro membro. E todos os termos que não tem x no segundo membro. Só que eu não posso chegar, por exemplo, aqui, ó. Quem é que vai vir para cá? É o x ou é o menos x? O menos x. Por que o menos x? Olha o princípio, aqui na segunda etapa. Você está tirando um x daqui e está tirando um x daqui. Na prática, né, qual é o bizu que eu dou? Toda vez que você mudar uma equação, um membro, ou um termo, de um membro para o outro, você vai fazer isso com que procedimento? Vai passar para o outro lado diminuindo? Não necessariamente diminuindo, uma operação vendo. inversa. Isso, operação inversa, desculpa, eu confundi. Uma operação inversa. Ok? Aqui o x está tecnicamente positivo, porque não tem sinal nenhum. Né? Então ele vai para lá com a operação inversa. Então ele vem para cá como menos x. Aí eu pergunto, tem algum outro termo aí com x? Não. Não. Então, todos os termos que tem x não estão no primeiro membro da equação? Como acabou todos os termos com x, eu coloco igual. E aí vou para os termos que não tem x, que vai ficar no segundo membro da equação. Então, observe, o 1000 já está aqui, eu vou manter o 1000 aqui. Esse mais 500 vem para cá como? Menos 500. Menos 500. 500. Pronto. Eu já estou quase no 90% da minha equação resolvida. Quanto é 3x menos x, gente? 3x. Ou 2x. 2x.
Lembre que na frente do x aqui tem 1, ó. Então, 3 menos 1, 2. Então, vai ficar 2x igual a quem? Quanto é 1.000 menos 500? 500. 500. Pronto. O 2 está fazendo o que com o x aqui? Multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, o x vai para o outro membro, porque ele está no primeiro membro, vem para o segundo como? Dividindo. Quanto é 500 dividido por 2? 250. 250. Resolvi minha equação. Alguma dúvida, gente? Não, professor. Não. Não, professor. Vamos fazer aqui, porque infelizmente só falta 2 minutos para acabar a aula. Vamos resolver essa letra A e essa letra B rapidinho aqui. Um pouco de prática para a gente. Como é que eu resolvo essa equação aí? Quem tem que ficar... Passa os termos... Posso falar termos, professor? Pode falar. Passa os termos iguais para um lado só e depois fazem a operação inversa. Como é que ficaria, então, aqui? Passaria menos 3. Poder ser 7x é igual a menos 3, menos 3. Calma, não ouvi direito. Fala de novo aí. 7x 7x é igual a menos 3, menos 3. Calma, eu vou explicar. Por quê? Quem tem que fazer isso com o x, gente, deixar ele sozinho, ou no primeiro membro, ou no segundo, é chamado de isolar o x. Para você resolver uma equação, você tem que isolar o x. Lembre que isolar é deixar sozinho, né? Quando a gente isola alguém erroneamente, isola esse cara aí, né? A gente quer dizer o quê? Ninguém fala com ele, deixa ele sozinho, né? Apesar disso ser errado, né? A gente não tem que pegar isso. Mas o termo isolar é você exatamente deixar sozinho. Então, você tem que deixar o x sozinho, ou no primeiro membro ou no segundo membro. É melhor que você deixe no primeiro membro, mas você não é obrigado a deixar ele só no primeiro membro, tá? O ideal é que ele fique isolado, ou no primeiro ou no segundo. E esse 3 aqui, como o x tem que ficar sozinho no primeiro membro, esse 3 tem que sair daqui, para deixar o x sozinho. Só que aqui ele está positivo. Beleza? Aqui ele está positivo, então ele vem para cá com a operação inversa, certo? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo, professor. Vai ficar como, então? 7x igual... Quanto é menos 3? Menos 6. Menos 6. Menos 3. Só que eu não quero o valor de 7x. Eu quero o valor de quem? X. X. Não me interessa o valor de 2x, ou de menos x, ou de 10x. Resolver uma equação é você me dar o valor de x. Como é que eu encontro o valor de x? X é igual a menos 6 sobre 7. Exatamente. O 7 não está no primeiro membro? Multiplicando, Ele então não está passa dividindo. multiplicando. Se ele vem para o outro membro, ele vem com a operação inversa, ou seja, ele vem dividindo. Então, essa é a solução de minha equação. Perceba que eu não coloquei conjunto universo aqui, gente. Eu não coloquei conjunto universo. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, que o meu conjunto universo era o Z, qual seria a solução dessa minha equação da letra A? Seria Um conjunto vazio? 6 dividido por Conjunto vazio. Porque a raiz da equação, que eu encontrei, que é menos 6 sobre 7, não está dentro do conjunto universo. Porque meu conjunto universo são os números inteiros. Esse carinha aqui não é inteiro. Beleza? Como eu não estabeleci um conjunto universo, vamos entender que o meu conjunto universo é o maior em questão. Qual é o maior conjunto em questão que a gente já trabalhou até aqui? O conjunto? O conjunto Q. racionais. Então, para o conjunto Q, essa solução é válida? É Sim. válida. Sim. Essa raiz é a solução da minha equação no conjunto Q. Alguma dúvida, gente? Não, Não. professor. Não, professor. Infelizmente, a aula, Só dizer que a aula acabou. acabou. Para vocês não se atrasarem lá, na próxima aula a gente faz mais. Resolva essas equações que estão aqui ainda no quadro, tá? E Ok. faça a atividade do livro que eu já postei lá no AVA. Tranquilo, gente?
Tranquilo, professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau.